Vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos colocar o comentário. Maravilha. Fixar. Temos aqui, então, um comentário fixo. Deixa eu tirar isso aqui que estava ali. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos. Boníssima tarde a todos, a todas, a todes e a todes. Vamos lá, pessoal? Óbvio que a linguagem neutra é uma idiotice. Só para a gente começar. Muito bem, pessoal. Então, estamos hoje ao vivo para falar sobre mais um capítulo da nossa saga da pirâmide de ascendência e decadência humana, certo? Então, hoje falaremos sobre esse tema já fixado, que é religião. E muito bem, o pessoal vai chegando, só mais uns segundinhos, enquanto eu ajeito, e a gente já vai dar início. Vamos lá, pessoal, boníssima tarde, bem-vindos. Excelente. Então, vamos falar hoje sobre religião dentro do nosso âmbito, é claro, né? Então, a gente já começa explicando onde estaria o tema religião na nossa pirâmide. E olha, ela entra como mais uma força de ascensão, uma força permanente. Ela vai agir em absolutamente todas as esferas da pirâmide, as nossas quatro esferas, nossos 4 andares, nossas 4 camadas, chamem do jeito que quiser. E o tema pirâmide será agora permeado pelo nosso assunto de hoje, que será a religião, perfeito? Então, a maioria já tem uma certa familiaridade com a religião, outros serão ateus, outros não teriam absolutamente a menor noção do que a gente estaria falando, mas vamos abordar da nossa forma como que isso funciona pela presença e pela ausência aqui nesse tema. Maravilha? Então, muito bem. Pessoal, o tema religião ele é muito vasto, muito amplo, difícil de compreensão racional, cognitiva, e ele serve justamente para isso. Ele serve para religar, ou seja, religião, religare. E ele religa o quê? Ele vai ligar o ser imanente ao ser transcendente. Ele vai fazer uma melhor relação com o tema do divino. Ele vai explicar e vai ordenar todos os assuntos que vão além da nossa compreensão racional. Ela vai mostrar exatamente para onde nós vamos, o que acontece, fornece manuais, ela tem um fundamento histórico, ela tem o tempo a favor dela, né? Geralmente são religiões antigas na maioria delas, não tem nenhuma novinha, muito embora a gente saiba, por exemplo, algumas estão aparecendo esses últimos 200 a 300 anos, o que é um pouco estranho, mas estão lá surgindo novas diretrizes, perfeito? E elas também têm alguns fundamentos, também aparecem de acordo com outros fundamentos mais antigos. Já entenderam o que eu estou falando, né? Praticamente o kardecismo e as religiões que estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos séculos. Maravilha? Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, aos fundamentos disso aqui. Ora, vamos começar pelas funções da religião mais baixas, as mais baixas. Por quê? Porque tem funções elevadíssimas, que eu vou falar um pouco depois, que são as mais importantes, mas para a pessoa que está começando a entender que a religião é um aspecto inerentemente da vivência humana, a gente vai entender também que ela é mais do que só um capítulo de necessidades. Ela é uma urgência, ela faz parte, ela permeia a essência humana. Nós somos criaturas que buscam o divino. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Se você não tiver a ideia de Deus, você vai ter uma outra ideia no topo da sua hierarquia. Isso pode ser relacionado ao sexo, ao dinheiro, às estruturas sociais, enfim, você vai colocar alguma coisa nesse topo
o que é de extrema periculosidade, certo? Então, temos que ter bastante cuidado. A religião ela vai fornecer alguns aspectos instrutivos, educacionais, pedagógicos, mas vai muito além disso. Para a gente começar falando só da base dela, a gente pode começar a estar falando assim, olha, as religiões, as nossas tradicionais, certo? A gente vai estar sempre aqui falando com ênfase no cristianismo por conta da civilização em que nós estamos inseridos, perfeito? O Ocidente inteiro obedece a um preceito cristão, maravilha? Claro que ele já é uma saída, uma mudança de fase do judaísmo para o cristianismo e o Islã tendo sua terceira grande vertente, saindo de um outro tempo que é pós-cristão, de Maomé, certo? Maravilha. Então, vamos hoje focar, né, principalmente no cristianismo, mas tendo em volta todos os arredores dessas outras religiões, tá bom? Tal como o budismo e o hinduísmo, fazendo aqui um grande apanhado das principais. Bom, nós temos uma força social, certo? Então, o que isso quer dizer? Olha, quando uma sociedade se forma, ela é basicamente um núcleo, um grupo, um agrupado de pessoas que tem, ou deveria ter, uma mesma finalidade, um mesmo objetivo. Isso faz com que esse grupamento esteja indo, teoricamente, na mesma direção, certo? Então você precisa de preceitos éticos ou regras de convivência dentro dessa sociedade. As nossas são oriundas predominantemente do cristianismo. Ah, mas eu não sou. Mas é, né? Mas é. É porque você vive nessa sociedade e as regras foram estabelecidas de acordo com as regras criadas no cristianismo. Ah, mas já tinham outras? Sim, já tinham outras. Tinham várias outras códigos éticos e constituições, enfim, grupamentos legais que também tiveram ao longo dos anos. Mas nós obedecemos a valores principalmente cristãos, bom? Então, quando a gente tem isso, a gente entende que nós formamos um núcleo social a partir da sabedoria de alguém, no caso Cristo, que trouxe preceitos. E a gente escuta ele por quê? Por que nós contamos a partir da data dele? Porque coisas foram ditas e coisas foram feitas, mudanças ocorreram naquele tempo. Como houve uma mudança muito drástica, é natural que a gente troque a era. A era mudou, o mundo mudou. Maravilha? Ah, mas mudou para todo mundo? Teoricamente sim, tá? Mas você tem as crenças das pessoas que não, olha, o budista lá, o hinduísta, ele não vai obedecer essas regras, né? Ele não acredita. O judeu também não acredita e por aí vai, certo? Mas que houve mudança, a gente sabe muito bem que houve, pelo menos para nós ocidentais, isso é certo. Bom, então se você tem uma sociedade, um grupo, um núcleo de pessoas que estão unidas perante um objetivo, com interesses particulares, nós entendemos também que nós teremos os fins semelhantes. E a religião vai orientar nesses fins. Tá? Então nós temos já uma instituição, que seria a igreja, orientando pessoas para um início, meio e fim. Em que setor? Em todos os setores transcendentes. Então, assuntos como morte, olha, o que vai acontecer após a minha morte? Olha, isso tudo seria respondido pela religião. Não tem outra pessoa, não tem outra instituição, não há outro fundamento que não venha de lá. E eles tiraram isso de onde? Desses mestres ascensionados, grandes mestres, ou até mesmo para o cristianismo, a ideia de um Deus encarnado. Maravilha? Muito bem. Então, a gente percebe que dentro de um núcleo social criado com finalidades, objetivos, com interesses em comum, com a história em comum, é natural também que a gente tenha a mesma moral ou ética. Vamos botar no mesmo saco essas duas histórias. E que a religião vai fornecer também um amparo, tanto para as questões profundas da alma, como também um amparo social. Você vai na igreja, você vê outras pessoas, você percebe que os objetivos são os mesmos, você vai lá para
levar as suas mágoas, os seus pecados, os seus erros, e você vê as pessoas fazendo a mesma coisa, isso te dá um senso de pertencimento, de amparo, né? Então, um círculo vai sendo formado e isso tem um efeito muito grande dentro da psique humana. Um efeito muito grande, um efeito familiar dentro da psique humana. Não obstante, nós temos também a religião fornecendo um manual de vida. Então você tem um manual, sendo a Bíblia, no nosso caso, outros terão o Mahabharata, o Alcorão, né? Enfim, o Talmud e por aí vai, certo? Nós temos várias leituras sagradas. E ali a gente percebe muito bem que existe um manual de vida. Ora, o manual acontece de algumas formas. Ele tem algumas técnicas para acontecer. Então, uma pessoa que tem um manual de vida, olha, eu vou ler aqui o manual, eu vou entender, eu vou interpretar. Você já tem um manual de vida, é muito complicado. Então, você precisa de pessoas que vão evoluindo junto com essa instituição, que vão entendendo melhor a tradição, para que você aplique o que era o antigo para o que é hoje novo. Então, olha o alívio que isso vai dar na sua personalidade. Você sabe mais ou menos o que tem que fazer, porque aquilo se provou não só pelo tempo, mas se provou pelo tempo também, mas como se provou por conta de uma pessoa que é considerado para o cristão é o Deus, né? Que vem encarnado, que sofre provas e que fala coisas. Ele dá umas diretrizes. Ele fala, olha, eu sei, tá? Eu sei. Vocês não sabem, eu sei. E é para fazer isso. Aí você fala, mas eu estava fazendo errado. E eu tinha sofrimento, certo? Bom, então a gente percebe muito bem que esse manual serve como um baita de uma diretriz que fornece amparo e alívio, certo? Técnicas para isso acontecer. Na nossa aqui, né? No cristianismo, está falando de jejum, oração, está falando de esmola, está falando de exame de consciência, a confissão. Você fala, puxa vida, é verdade. Então a confissão quer dizer que eu chego lá e me abro. Pô, que coisa, né? Impressionante. A terapia não funciona um pouco assim? Não é assim que acontece? Você entra lá no consultório de um terapeuta e você fala sobre os seus problemas, você vai articulando. Entende como que as coisas vão sendo somente retomadas de posição? Claro, vai agregando certas técnicas, vai agregando certas pesquisas e aquela coisa toda, os nossos entendimentos, mas no final das contas existe um ciclo perpétuo em que a gente volta para os ensinamentos cristãos. É interessante isso, é bem interessante. Então, concluindo aqui de uma certa forma rápida, não existiria psicologia sem a própria religião. Ah, mas já existiu? Ora, nosso querido doutor Frota, né? O Freud, o Frotinha, ele fez uma tentativa de separação. Ele falou, olha, religião é, no final das contas, um tabu que provoca uma neurose. Por quê? Porque sexo antes do casamento parece uma coisa conveniente, parece uma coisa interessante, e a pessoa que não faz isso tem certos sintomas. O homossexual também, ele não se adequa às leis ali do cristianismo, da Bíblia, então ele começa a gerar certas neuroses porque foi recalcado dos seus sintomas, certo? Então ele também vira e fala, puxa vida, o Frota dizendo aqui, a instituição igreja é uma instituição comum, assim como o exército, assim como o governo, e eles nos usam para manipulação. E aí você olha direito, né, as finalidades e você fala, esse cara não sabe, ele não entendeu absolutamente nada do que está falando. A religião, como eu disse no início, é o religare. Então, sem o religare, você seria o quê? Um desconectare, né? um desligare. Você é um cara completamente podado da sua potência, tolhido da sua função última. Você vai ter um péssimo relacionamento, um relacionamento tosco com a religião. Ora, uma vez que você faça a abolição da religião na tua vida,
através daquelas práticas, você não vai fazer nenhuma delas, você no máximo vai ter uma ideia do que é o divino através do que hoje se fala da espiritualidade, que, para quem já experimentou esse mundo, sabe muito bem a bagunça que ele é. A bagunça que ele é. Você vê pessoas fazendo um sincretismo religioso que beira uma loucura. Quando você olha, você fala, isso aqui parece uma histeria desordenada. É super esquisito você não ter os ritos, os rituais, as liturgias que nos orientam, que nos trazem certificados de novas fases e de novos aprendizados, que nos relembram do que aconteceu no passado e por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Então você perde aquilo e vira uma bateção de tambor. A gente sacrifica animal, até pouco tempo atrás sacrificava pessoas. É uma lindeza, uma maravilha absoluta. Ai, mas o que aconteceu? Por que eu odeio tanto a nossa religião? Porque nós fomos ensinados, nós fomos doutrinados a odiar a nossa história, a odiar tudo que é nosso. E é por isso que você vê aquela nossa grande síndrome, vamos dizer assim, o complexo de vira-lata, que a gente olha e vê valor em absolutamente tudo que é de fora, tudo que é novo, e rechaça tudo que é antigo, tudo que é da tradição. E a gente passa a não gostar do que acontece na nossa própria sociedade, na nossa casa, certo? Mas não é só isso. A gente percebe que houve campanhas difamatórias nos últimos 600 anos da Igreja Católica, que é a predominante no Brasil, certo? E aí levanta a pergunta e a reflexão do porquê. Por que houve? Ah, mas a igreja errou. Ah, tudo bem, mas todas erraram? O outro estava lá comendo o coração do colega? Que negócio é esse? Que coisa horrorosa é essa? Ah, vamos matar aí uma vaca, um cachorro, não sei o quê, vamos oferecer sacrifício animal, humano, vamos pegar a virgem, vamos pegar a criancinha. Então como é que era aquilo? Era uma associação muito forte do ente com o tempo. E o cristianismo aboliu isso. Falou, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Tem absolutamente nada a ver uma coisa a ver com a outra. Ele abole com essa ligação, certo? Então nós temos essa. Claro que temos várias outras religiões, várias outras. E também tem as suas práticas, por exemplo, no budismo e no hinduísmo, é comum e recorrente, é necessário que haja a meditação como prática religiosa. A yoga, ou yoga, ela visa a mesma coisa, ela é uma religião que vai visar a conexão com o divino, a conexão do uno com nós mesmos, certo? É a mesma coisa, só que de caminhos diferentes, caminhos completamente diferentes. As práticas serão diferentes igualmente, a visão de mundo será diferente, mas, afinal das contas, é uma tentativa de se chegar no divino. Então a gente percebe que algo aconteceu no meio do caminho. Algo aconteceu. Nós tínhamos e sempre tivemos uma teocracia. Então era Deus no topo, como está na Bíblia, e o resto que vai se concretizando para a nossa vida. No segundo momento, nós entramos para a aristocracia. Ora, você coloca um grau de humanismo, você já faz a nosso próprio modelo de governo, que são os aristocratas, o governo dos melhores. Então você começa a ter um embate para que você chegue no que é o melhor. O que seria de fato o melhor? O que ainda é interessante, claro, nós devemos ter, contanto que você tenha ainda a noção de hierarquia. Mas aqui na aristocracia já existe um elemento de humanismo, antropocentrismo. Colocar o homem já no centro da história. E isso evolui, evidentemente, para o que a gente conhece muito bem como um absolutismo. Ou seja, é aquele rei todo-poderoso, que hoje é o governo, certo? Então, nós colocamos um governo longe da teocracia, um Estado laico, onde pode absolutamente todas as religiões, e não teria qualquer problema do ponto de vista jurídico nessa história.
e que a gente agora tem o absolutismo, o governo mandando nas pessoas sem qualquer intervenção de uma esfera religiosa. Aí já começa um perigo. Como a gente sabe, a gente já conhece a história muito bem. Bom, então nós temos essas mentiras que foram feitas junto com uma difamação para ter o afastamento do homem do divino. Isso de fato acontece em todas as religiões, né? Vocês conhecem muito bem a história de Adão e Eva, sabem muito bem da história de Prometeu, que rouba a luz do Olimpo, certo? A tocha, a luz do Olimpo. É a mesma coisa, né? No final das contas. O homem se desconecta do divino e volta a ser aquele homem amputado. Ele se torna aquele homem tolhido das suas capacidades divinas e que precisa se esforçar para conseguir atingir. Bom, e você fazendo essa prática, o que muda na tua vida? Teoricamente, a gente está falando simplesmente de uma melhor relação com Deus, melhor relação com o divino, melhor relação, ou criando uma melhor intimidade, aumentando a sua profundidade e estreitar essa relação com Deus. Bruno, mas como é que isso se aplica na prática? Olha que interessante. Para quem conseguiu fazer aquelas práticas que a gente estava falando, né, a confissão, aquela coisa toda, né, do jejum, a esmola, toda a caridade, né, a gente pode até incluir aqui um esforço de desprendimento material, né, de desapego, e você pode fazer isso até no teu filho. Sempre que você estiver fazendo essa prática, você está criando um fator, presta atenção, um fator protetor de doenças psiquiátricas. Isso não é uma maravilha? Isso é científico, isso é um dado científico. Todas as pesquisas mostraram a mesma coisa. Já fizeram dezenas e dezenas e dezenas de pesquisas e é sempre a mesma coisa. Perfeito? Quem tem religião e é fazendo a prática religiosa são pessoas que não deprimem tanto. Principalmente a depressão, o suicídio é abissalmente menor em quem tem a prática religiosa. Ou seja, por isso eu coloquei na pirâmide como força de ascensão. A religião é uma força de ascensão humana. Ela é o princípio de ordenamento na vida humana. Ao passo que a ausência dela te provoca uma decadência. Você se tornar uma pessoa materialista, muito provavelmente, tendo como elementos fundamentais dessa decadência, o que nós sabemos muito bem, o cientificismo, nós temos a soberba de achar que eu posso tudo, eu devo tudo, e eu tenho direito a absolutamente tudo. A soberba está sempre muito bem fundamentada no antropocentrismo. E o tombo, ele é sempre, a decadência e o tombo são sempre muito bem documentados quando o ser humano perde a religião de si. Ele não a pratica. Então, um dos fenômenos que a gente pode ver, que a gente percebe isso muito hoje no fenômeno progressista, na esquerda, no feminismo e todos esses movimentos, é que existe uma dificuldade muito grande deles aceitarem as regras e a hierarquia. Existe uma resistência muito grande a ponto de quererem destronar toda e qualquer entidade que represente a autoridade. Certo? Isso denota um momento adolescente da sociedade. Quando você olha para uma autoridade e você sente desprezo, raiva, nojo, asco, você está diante de uma fase adolescente em que você está numa tentativa frustrada de caracterizar e delimitar o seu ego, assim como os adolescentes fazem. Uma vez que você perceba isso, você olha e fala, puxa vida, a autoridade está ali não porque ela é absolutista, ela é severa, ela é autoritária. É autoridade, mas não é autoritária. Ela está ali por um motivo.
ela vale, ela orienta, ela serve como um norte, certo? Então nós respeitamos e até nos submetemos à autoridade quando esta mesma autoridade está exercendo um papel de ordenamento na sociedade e no meu ser. Maravilha? Então, a pessoa que não tem a religião, ela acaba por decair. Ela tem mais chance de decair. É claro que na doença psiquiátrica existem 1000 fatores para isso acontecerem, 1000 fatores, mas a partir do momento em que você entende o papel fundamental da religião, que é te ligar a essa essência, a transcendência, de acordo com práticas e regras, você percebe o quanto você ganha força, solidez, diretriz, o quanto que você ganha substância no mundo. A sua ação se torna muito mais potente e, por isso, a sua chance de ascendência e de experimentar prazeres maiores, não os prazeres tais como a gente conhece, mas os prazeres de ordenamento, prazeres espirituais, uma melhor conexão, uma melhor relação com o divino, que vem através dessas práticas, vai fazer com que você obtenha a sua ascensão e teu sofrimento muda, deixa de ser relacionado a si mesmo e passa a ser um sofrimento do mundo quando assim necessário. Tá bom? Pessoal, meia horinha, nos despedimos aqui, nos vemos muito em breve, muito provavelmente na quarta-feira. Um abraço e até a próxima.